podcast Jovem Cristão. Aqui quem fala com vocês é Robert Silva. E aqui quem fala é o Lucas. Então a gente já começa mais uma live oracional. Seja bem-vindo a todos. Como a gente já tem explicado para vocês aqui, né, a live, né, termina quinta-feira, né, que é como é que eu vou dizer para você assim? A quaresma em si termina quinta-feira, sem contar os domingos. Como a gente tem feito todos os dias, até os domingos, a gente ultrapassou um pouco essa contagem dos 40 dias. Então a gente vai até quinta-feira. Pelos cálculos que estávamos fazendo aqui, a gente vai parar no Salmo 43, praticamente. Então a gente espera vocês aqui. E a gente não vai parar por aqui não, tá? A gente vai ter outras lives, a gente vai programar mais lives ainda para a gente poder fazer. Então a gente espera vocês aqui também. Já vai lá curtindo, compartilhe, mete que dedão seu no like lá embaixo lá, deixa seu sininho verdinho. E toda vez que você deixar um coraçãozinho lá no podcast, lá no YouTube, o YouTube vai reconhecer que você está gostando das lives. E ele vai continuar te mandando tudo que a gente fizer, as notificações nossas. E aí ele vai também poder mandar para alguém. Então não deixa de curtir não, beleza? Aí eu já peço para vocês pegarem o salmo de hoje. A gente vai ler o salmo 42, 43. Aí eu vou dar um tempinho para vocês aí, de uns 3, 4 minutinhos pra vocês pegarem aí, tá bom? Então, a gente começa com a nossa oração inicial, tá bom? Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente começa já invocando o Espírito Santo, pois ele é o nosso guia, nosso inspirador, né? Quando Jesus foi batizado, lá no Rio Jordão, né, que o primo de Jesus virou para ele, o primo dele virou para ele, João Batista, falava para o povo assim: eu lhe batismo com água, mas virá alguém maior do que eu, que lhes batizará com fogo. E quando João Batista viu Jesus ali, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apontava para Jesus. E Jesus chegou lá e falou assim: eu quero ser batizado. João Batista falou assim: eu, Senhor, não sou digno nem tirar a sandália de teus pés, se o Senhor pede para mim te batizá-lo. E quando Jesus foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo. Então que possamos também pedir a Jesus que ele nos batize no Espírito Santo, para que possamos ser realmente batizados, assim como a gente batizou quando a gente era pequeno, a gente batizou inconscientemente, né? Foi os pais que nos levaram a gente, e nós que somos crismando, né? Eu sou crismado, o Lucas também é crismado, né? Não sei se você, né, foi crismado. Se você não foi, não precisa se preocupar, que a igreja ainda tá tendo a catequese dos adultos, estão crismando os adultos, e a crisma é o quê? A confirmação do seu batismo. Aquele batismo que você fez quando você era pequeno, quando você crisma, você confirma, você vai lá e dá mais um carimbo assim, ó, eu continuo sendo cristão. Eu estou confirmando aquilo ali, né? É aquela marca que Jesus coloca em você quando você é pequeno, você está indo lá confirmar aquela marquinha, dando aquela assinaturinha lá embaixo, né? Que você é cristão. E a gente não deixa de ser batizado ali. Quando você crismou, você fala assim: crismei, acabou, já estou batizado. Não. Toda vez que você invoca o Espírito Santo, ele te batiza. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado,
e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazeis que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E aí, para quem já pegou a oração, o Lucas vai rezar para a gente, vai ler para a gente aqui o Salmo 42, 43. Ou pode ser na ordem, se tiver o número maior, 43, 42. Bora lá então. Versículo 1. Fazei-me justiça, ó Deus, e defendei minha causa contra uma nação ímpia. Livrai-me do homem doloso e perverso. Pois vós, ó meu Deus, sois a minha fortaleza. Por que me repelis? Por que devo andar triste sobre a opressão do inimigo? Lançai sobre mim a vossa luz e fidelidade, que elas me guiem e me reconduzam ao vosso monte santo, aos vossos tabernáculos, e me aproximarei do altar de Deus, do Deus de minha alegria e exultação, e vos louvarei com a cítara, ó Deus, ó Senhor meu Deus. Por que te deprimes, ó minha alma? E te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Só um comentário interessante aqui antes de passar para a oração, para a gente começar a reflexão. O versículo 5 é exatamente igual ao versículo 12, praticamente, do salmo anterior. Exatamente igual do salmo que a gente refletiu ontem, o 12, versículo 12 de ontem. Mas é isso. Eu vou passar para o Robert, então. Então você já vai fechando seus olhos e já vai deixando com que essa palavra vai entrando para dentro de você. E nesse pequeno silêncio que você faz, reflita tudo aquilo que essa palavra quer te dizer. E vai se alimentando da palavra de Cristo. E vai pedindo ao Senhor: Senhor, dai-me o dom do entendimento, para que eu possa compreender todas as suas palavras. E que tudo aquilo que eu ouvi caia direto em meu coração. E que meu coração bombeie para todas as partes do meu corpo. Para que meu corpo inteiro saiba que o Senhor é o teu Deus. Então vai refletindo. E vem as pequenas perguntas assim: o que esse salmo quis dizer para você? O que te marcou? Que ele tem de igual, assim como o Lucas citou aqui, né? Qual o versículo 41, né? O Salmo 41 aqui no versículo 12 fala assim: por que te deprimes a minha alma? Aí você vem aqui embaixo, né? No 42, por que te deprimes a minha alma? Olha só para você ver como é que o salmista ele ele fala tanto de ele faz uma pergunta e ele volta de pergunta. Ele perguntou ontem e ele pergunta hoje. Por que sua alma anda deprimida? O que está fazendo sua alma ficar deprimida? Põe, no sua, põe na sua mão, na consciência e faz uma pergunta para si mesmo. O que tem me deixado deprimido? É o que Deus pergunta todos os dias, né? É o que o salmista fala aqui, o Davi, ele faz praticamente a mesma pergunta que Jesus fazia
para as pessoas que ele queria curar. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E aqui, Davi pergunta: por que te deprimes, ó minha alma? Se você tem um Deus tão maravilhoso, tão bom, tão. Eu falo assim, eu não tenho nem palavras para descrever Deus. Uma vez eu tava, isso faz muito tempo atrás, um pregador falou para mim, para a gente assim: para você, quem é Deus? E aí a gente foi falando várias vezes e falou assim: não, isso aí você está falando a qualidade de Deus, mas quem é Deus? Eu não quero saber o que você sente por ele. Eu quero saber quem é Deus. E a gente vai falar: ah, Deus é tudo, Deus não. Não quero saber se Deus é tudo, eu quero saber quem é Deus. Aí a gente falou assim, aí um ficou calado e falou assim: tá vendo? A gente não tem resposta. Por que a gente não tem resposta? É porque a gente ainda não se encontrou com Deus. Porque a nossa alma ainda não encontrou com Deus. A gente não permitiu com que a gente se encontrasse com Deus. Quando a gente tiver uma experiência de encontro com Deus, realmente, a gente tiver aquele encontro, aquela experiência de encontro, aonde o dedo mindinho de Deus encosta na gente, a gente vai poder falar quem é Ele. Porque só um mindinho de Deus já vai nos trazer o conforto que a gente precisa. Como aquela imagem, não sei se eu não me engano, que é de Michelangelo, se eu não me engano, o pintor, que aparece Deus com o dedo para cima, para baixo, assim, e o pintor e o rapaz, um homem, com o dedo para cima. Fala naquela imagem que é o homem querendo tocar no dedo de Deus. E aí eu pergunto, quantas vezes você tem tentado encostar a mão em Deus? Tocar numa imagem ali, igual nós católicos temos as nossas imagens, é diferente de você tocar em Deus. A imagem é uma coisa que você tem ali, um boneco, igual eu tenho ali a minha santa, Nossa Senhora ali, né? Eu tenho meu crucifixo aqui, tá até no minha cômoda aqui, mas eu falo assim, é encostar em Deus mesmo. Aí tem aquela pergunta, teu TikTok fez uma vez assim, tinha um homem todo ensanguentado, assim, vestido de Jesus, ele sentado no meio da praça, e ele fala assim, se você pudesse, nesse exato momento, se encontrar com Deus agora, o que você falaria para ele? Tava lá esse exemplo. E aí eu falo assim, se você pudesse encostar em Deus, com a mão em Deus, igual aquela mulher do fluxo de sangue lá, que ela encostou nas vestes de Deus e foi curada, do que você gostaria de ser curado? O que sua alma gostaria de ser curada? O que sua alma clama para você? Porque ela está deprimida por causa de alguma coisa. O que você pediria para Deus? Vai pensando. Alguém da sua família que está doente? Né? Eu pediria para Deus para cuidar da minha vizinha. A vizinha está com câncer. Eu pediria a Deus para que Deus tomasse conta dela, para que ela fosse curada. Que Deus pudesse dar o conforto para ela. Que ela pudesse se curar disso. Que ela pudesse voltar a ser aquela mulher que ela sempre foi. Risonha, muito amiga da minha mãe. Um amigo assim que praticamente inseparável da minha mãe. Vinha sempre aqui em casa. E ela já fica só dentro de casa, deprimida. Né? Trabalha mesmo assim, tá trabalhando, se esforçando para trabalhar, mas minha mãe fala que eu só fico deprimida em casa. Então eu pediria isso. E aqui, ó, a gente volta cá em cima, ó. Defendei-me minha causa contra uma nação ímpia. É te defender contra o que está acontecendo hoje em dia. Olha quantas coisas que a gente é atacado hoje.
né? Padre Reginaldo aqui de Viçosa, ele falou na missa, se não me engano, domingo de Ramos, se não fosse o Lucas vai me corrigir, ele falou sobre a perseguição que a gente está tendo. Olha as perseguições que a gente está tendo, nós cristãos está tendo. Olha aí, a gente pega tantas coisas, a gente pega lá, a gente vê tanta coisa no TikTok de pessoas indo na igreja, roubar imagem, quebrar imagem, pegar as imagens e quebrar. Eu não falo, tipo assim, que é errado, porque, tipo assim, eu não julgo ninguém. Não tô aqui para apontar dedo ninguém. Mas a gente vê, por exemplo, o padre que está sendo acusado por não ter dado a hóstia para uma pessoa de uma outra religião. A mulher foi lá abrir processo contra ele. A gente vê perseguições contra a gente, acusações. Nós cristãos, a gente está quase sendo, igual Deus falou na Bíblia, que ia chegar um momento em que nós seríamos testados na nossa fé. Que a gente ia ser testado. E a gente está começando agora. Esse testamento. A gente está sendo testado agora. Será que realmente você é cristão? Será que realmente você vai bater no peito e falar que você é cristão? Ou você vai correr acima disso tudo? Porque Deus fala, aquele que morre por mim ganhará a vida eterna. Aquele que morrer pela minha palavra, né, Lucas? Acho que é isso mesmo. Aquele que morrer aquele que perder a vida pela minha palavra, uma coisa assim, se eu não me engano, ganhará a vida eterna. Será que você teria coragem de enfrentar o mundo inteiro por Cristo? De ser ridicularizado, de apanhar, de morrer para defender, igual aquele jovem eu vi, isso aí é um jovem que ele virou até santo, que ele estava indo, acho que ele era um coroinha, se eu não me engano, ele pediu o Papa para levar a hóstia, não lembro aonde, e aí o pessoal perguntou para ele o que ele estava carregando e não quis falar, eles bateram até matar ele. E aí quando eles foram ver debaixo da roupa dele, tava lá a hóstia, ele estava defendendo a hóstia. Eles não deixaram, ele não deixou ninguém pegar na hóstia, ele defendeu a hóstia. Aí você viu lá nos Estados Unidos, eu vi um vídeo, o Lucas falou, São Tarcísio. O Lucas acabou de falar comigo aqui o nome. E lá nos Estados Unidos, tinha um evangélico, não tô julgando ninguém, tá? Tô apontado aí, eu vi o vídeo do rapaz que pegou a hóstia, jogando no chão e já ia pisar na hóstia. Ele começou a falar palavras ofensivas para a hóstia, e ele jogando no chão, ele já ia pisar. Quando ele já ia pisar, um rapaz veio e pulou na frente, ele começou a pisar no cara e chutar o cara para o cara devolver a hóstia para ele. Ele não deixou, ele defendeu a hóstia. Ele passou a hóstia, ele pulou na frente da hóstia, ele segurou a hóstia e o pessoal batendo nele, veio vários seguranças batendo nele, não deixou com que a hóstia fosse pega. E aí, você teria coragem de defender a hóstia? Carla Kutkis, se eu não me engano, ele vai ser identificado dia 21 ou dia 27 agora de abril. Ele defendia a hóstia. Como ele defendia a hóstia? Ele vai ser canonizado. O Lucas falou que agora que vai virar santo. Né? Como ele defendia a hóstia? Ele ia na internet fazer suas pesquisas ali, pedia às pessoas fazer pesquisa para provar que a hóstia era algo vivo, que não era apenas um pedacinho de pão, que era algo vivo, que não tinha nada mais sagrado que aquilo ali. Que quando o pão era oferecido ali para o padre, ali, que ele fazia as orações lá, ele era consagrado a pão, a carne de Cristo. Ele não era mais um pedacinho de pão qualquer, ele era a carne. A gente se alimentava da carne de Cristo, fazia com que Cristo fosse um pedacinho da nossa carne. A carne de Cristo virasse um pedacinho de nós. E me aproximarei do altar de Deus, do Deus da minha exultação, e vos louvarei com cítara, ó Senhor meu Deus. Vamos chegar ao momento
e que vamos chegar diante do altar de Deus. Esse altar de Deus que eu falo que para mim, no meu ponto de entender, né, não é aquele altar que quando você vai na missa lá e recebe o corpo de Cristo. O altar que é quando a gente vai estar diante de Deus Pai. É quando a gente vai estar diante de Deus Pai e diante dos deuses, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é os três em um só, né? A gente vai estar diante deles, junto com a nossa mãe, Nossa Senhora, como nossa advogada. E vamos estar ali diante do poder de Deus, da glória. E ali seremos julgados pelos nossos crimes, pelo aquilo que nós fizemos, né? Ou a gente vai para o céu e vive eternamente na comunhão do Cordeiro de Deus, ou vivemos padecendo a vida eterna no sofrimento com o diabo. E ainda dá tempo. Como a música fala de uma música de Banda Dom, ela fala assim: quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Você sabe quanto tempo tem a vida? E aí te pergunto, você sabe quanto tempo tem sua vida? Você sabe se amanhã você está vivo? Eu falo, se amanhã pertence a Deus. Você sabe se amanhã vai ter tempo de você fazer isso? Uma frase que eu vi uma vez falou assim: tudo que você pensar em querer fazer, faz hoje. Se você machucou um irmão com palavras, amanhã eu vou lá pedir desculpa para ele. Não, peça agora. Você não sabe se ele vai estar lá amanhã para você pedir desculpa, ou se você vai estar aqui para dar desculpa para ele. Vai lá nele. Machucou, vai lá nele e fala com ele, irmão, desculpa aí. Se ele não quiser aceitar, você tenta 3 vezes. Se ele não quiser, você entrega a Deus. Deus sabe que você tentou. Mas não deixa para amanhã, não. Reza hoje. Reza hoje pedindo a Deus para que Deus te livre das garras do diabo. Daquilo que o diabo quer que ele quer para você. Pede a Deus a unção de você poder enxergar ele. Deus, deixa eu te enxergar. Ouve minha voz. E pede a mãe também. Porque quando você pede a mãe, as coisas funcionam. Né? Outra coisa que eu falo com você, tipo assim, que uma amiga nossa, ela tava com um problema aí, que ela pediu a São José, o pai adotivo de Jesus, ela pediu São José. E ela colocou assim: não há nada que você não peça a São José que ele não te dê. Então pede. Se você quer, vai lá em São José, cutuca no pé dele e fala com São José: ó, eu quero isso aqui. São José, olha, eu quero passar de ano. São José, eu quero arrumar um emprego. São José, eu quero uma namorada. São José, eu quero dar uma vida boa para minha família. São José, eu quero me evangelizar, quero me tornar uma pessoa melhor. Mas você tem que encher o saco de São José. Se você não encher o saco dele, não vai nem a você. Vai lá, meu filho. Corre pros braços de São José lá, mano. Seguinte, não esquece que tem Deus, não. Deus é em primeiro lugar. Mas corre pro lado de São José. Vai lá em São José. Ô, São José, eu tô aqui, ó. Não esquece de mim, não. Esquece não, meu filho, porque o pau tá quebrando pro meu lado. Né? Ah, São José, eu tô sentindo umas dores fortes aqui no pé, aqui. Não tô... Todo dia eu tô acordando. Vai lá, São José. Pede pai pra curar aqui pra mim, ó. Caramba, você, meu filho, que São José vai lá nele, bate um lero com ele lá e fala: ó, meu filho tá precisando de coisa lá, vai lá, dá uma olhada nele lá, seu filho precisando de negócio lá. E pai é aquele negócio, né? Ele não deve pedir de um pai, né? São José era pai adotivo, mas é pai. Não deixou de ser pai. Ele não desobedecia a Deus que era pai dele. Imagina São José. Jesus tinha 2 pais, um pai celestial e um pai terrestre.
Assim como ele tem, ele só tem uma mãe, né? A mãe celestial, a mãe terrestre, né? Maria. Mas o pai terrestre dele, ele desobedeceu ele não. Ele não obedeceu o pai dele, ele não falava que a gente devia ser obediente, né? Que é o dom dele, o dom da obediência. Ele não era obediente a Deus, tudo que Deus falava para ele, igual ele falou quando ele estava lá no sofrente, lá no pronto para ser morto, ele falava: Pai, se pudesses, afasta de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, faça a tua vontade, não a minha. Ele não foi obedecer Jesus, ele não foi lá obedecer Deus. Deus não mandou ele morrer, não foi lá, mesmo assim, chorando sangue lá, implorando para não morrer, não foi? Porque ele obedeceu o que o Pai terrestre, o Pai celestial falou para ele. Ele obedeceu, por mais que ele não quisesse. Alguém quer morrer? Não quer. Ele sabia que ele ia morrer, mas ele não queria. Mas ele obedeceu, foi obediente àquilo que foi destinado a ele. Com ele em cima. Falou com ele, ó, você vai para a terra, você vai evangelizar aquele pessoal e você vai morrer. Então você prepara que você vai morrer, não vai ficar lá embaixo, não, você vai morrer. Você vai voltar aqui para cima, você vai morrer, você vai sofrer para morrer. Por isso que Jesus ia falando, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que eu vou morrer, que eu vou morrer. Jesus já anunciava a morte dele, mas quando chegou a hora de morrer, ele não queria. Tipo, é como se ele estivesse recuando aquilo ali. A parte humana dele falava mais alto. A parte igual ele falou com os apóstolos assim. E ele falou lá também quando ele estava chorando, né? A alma está pronta, mas a carne é fraca. O nosso corpo não está pronto. A sua alma quer muito e tem muita sede de Deus, mas seu corpo não. Para sua alma ir até Deus, seu corpo tem que ir junto. Então você precisa ir até Deus. Sua alma não consegue sair do seu corpo e ir lá. Senão ela te aí. Deus quer te ficar para trás. Ela te fala, você fica por aí. Mas para que ela vá até lá em Deus, é preciso que você ande até lá. Então você precisa ir até onde Jesus está onde? Jesus está lá no templo, lá na igreja, lá no sacrário, esperando por você. Então ainda precisa, a sua alma precisa que você ande até lá na igreja, mais próximo de você aí, e vá lá ver Deus. Sua alma precisa que você ajoelhe no chão para você rezar. Porque sua alma não fala, quem fala é você. Você precisa falar para Deus ouvir que sua alma que fala. Porque sua alma fala, né, aqui, mas sua boca transmite o som dela. Tudo aquilo que ela quer falar, você vai falar para Deus. Senão ela fala, é mesmo, você vai falar sozinha. Né? Então, tipo assim, pede a São José. Pede a São José, vai lá, cutuca São José, fala, São José, eu tô aqui para encher seu saco agora. Tá na hora de nós dois sentar aqui, bater um papo nós dois aqui, meu filho. Nós dois não vamos sair daqui enquanto ele não resolver. É igual juiz. Botou São José na cadeira do réu e fala assim, agora vamos bater um papo nós dois aqui. Vamos resolver isso aqui. Eu tô precisando disso aqui, tô precisando disso aqui, tô precisando daquele ali também, mas tem que pedir coisas boas também. Tem que saber o que você vai pedir. Porque se você pedir São José, eu quero dinheiro, ele vai te dar, não. Não vai te dar dinheiro, não. Ele vai te dar a condição de você conseguir dinheiro. Te dar dinheiro, ele vai te dar, não. São José, eu quero estudar, mas você tá estudando? Ele vai estudar, você tá estudando? Não, então não vai estudar, não. Querer passar na prova se você não tá estudando. São José, eu quero evangelizar, eu quero me tornar mais fiel a Deus. Você tem rezar? Você tem pedido a Deus? Você tem batido o joelho no chão para rezar? Não. Então não tem jeito, não tem como evangelizar. Não tem como eu te fazer evangelizar se você não quer. Eu não posso fazer nada por você, não. Entendeu? Vou passar pro Lucas agora, que o Lucas vai falar as coisas bonitas para nós aqui. Vai lá, Lucas. Minha Bíblia aqui, que eu estou usando, é a Ave Maria, versão Bíblia Católica do Jovem. Então, a nota de rodapé é um pouco diferente, né?
E no caso nela não é nota de rodapé, tem um canto, é colocado no canto a parte sobre a explicação da passagem e tal. E sobre esse salmo, diz assim, né? Leia o Salmo 42, 43 e observe como o salmista expõe a Deus Deus sentimentos desencontrados. Como é que é o sentimento desencontrado? Ó, ele queixa-se por estar oprimido, mas reconhece Deus como sua salvação e sua fortaleza. Exprime sua angústia e também a sua gratidão. Manuel Morales, um pequeno comerciante mexicano, canonizado, aqui fala que recentemente, mas essa Bíblia é de 2013, então não é tão recente assim, não. Viveu a espiritualidade desse salmo que a gente leu hoje, né? Até o martírio. Durante a perseguição religiosa, lutou para defender pacífica e lealmente a igreja. Indo no mesmo automóvel que um sacerdote, ameaçaram-no de morte e o sacerdote tratou de salvar-lhe a vida. Mas Manuel declarou com fortaleza: Deixe-me que me fuzilem, Senhor, cura. Eu morro, mas Deus não morre. Ele cuidará da minha esposa e meus filhos. E antes de que disparassem os tiros, gritou: Viva Cristo Rei e a Virgem de Guadalupe. Senhor, na angústia e na opressão, você é meu Deus e minha fortaleza. Dê-me segurança, que minha vida sempre esteja em suas mãos e que alcance a vida eterna consigo. Amém. Quem perde a sua vida por mim, me encontrará. Foi o que disse Jesus. Às vezes a gente esquece que a fé cristã tem que passar pela cruz. Tem sofrimentos que a gente aceita. Tem sofrimentos que a gente até busca. Tem situações em que a gente é colocado à prova. E nelas são provados a nossa fidelidade. Será que a gente tem amado mais a Deus? Ou mais amado as pessoas e os bens desse mundo? Será que quando a gente pede uma graça para Deus e Deus não nos dá ela, a gente tem continuado a louvar a Deus, a agradecer a Ele? Ou a gente volta a murmurar e reclamar? O salmista, aqui, por mais que ele colocasse seu sofrimento nas mãos de Deus, depois ele voltava para si mesmo e dizia para si mesmo: Por que você está deprimido, minha alma? Por que te inquieta dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda hei de louvá-lo, e ele é minha salvação e meu Deus. É um convite para confiança verdadeira, para confiança verdadeira. Isso me faz recordar de uma outra passagem que se encontra no. Só localizar aqui, já vou mostrar, falar para vocês. Hum, ele se encontra no livro do Eclesiástico. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1. Livro de Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Versículo 2: Humilha teu coração
Espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Versículo 6. Põe tua confiança em Deus, e Ele te salvará. Orienta bem teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afasteis dele, para que não caias. Ou seja, se a gente afasta de Deus, aí cai no pecado. Se a gente continua com ele, tem chance de cair. Voltando. Versículo 8. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça vossa recompensa. Você não quer perder a recompensa de Deus no céu, não? Que ele preparou para você? Se você não quer perder, mantém fiel a ele. Teme Deus e tem confiança. Versículo 9. Vós que temeis o Senhor, esperai nele. Sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós que temeis o Senhor, amai-o, e vossos corações se encherão de luz. Se você considera que teu coração está em trevas, que teus olhos estão em trevas, como Jesus mesmo disse, os olhos são uma lâmpada para a alma. Se teus olhos são trevas, tua alma está tão grande é a treva da tua alma. Então, para o teu olho encher de luz, para a tua alma encher de luz, você precisa amar a Deus. Amar a Deus. Assim sua alma vai encher de luz. Amar a Deus. Ame a Deus. E você vai parar de enxergar as pessoas e as coisas com os olhos humanos da carne. E vai enxergar no fundo do coração das pessoas. Se Deus te der a graça desse dom de enxergar dessa forma. Então, continuando, antes da gente acabar e passar para o momento final da nossa live de oração, versículo 10 diz assim, versículo 11. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhum daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Pois Deus é cheio de bondade e de misericórdia. Ele perdoa os pecados do dia da aflição. Ele é protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Ai do coração fingido, dos lábios perversos, das mãos malfazejas, do pecador que leva na terra uma vida de duplicidade. Ai dos corações tímidos, que não confiam em Deus, e que Deus, por essa razão, não os protege. Ai daqueles que perderam a paciência, que saíram do caminho reto e se transviaram nos maus caminhos, que farão eles quando o Senhor começar o exame. Aqueles que temem o Senhor não são incrédulos à sua palavra. E os que amam permanecem em sua vereda. Aqueles que temem o Senhor procuram agradar-lhe. Aqueles que o amam, satisfazem-se na sua lei. Aqueles que temem o Senhor preparam o coração, santificam suas almas na presença dele. Aqueles que temem o Senhor guardam seus mandamentos, têm paciência até que ele lance os olhos sobre eles, dizendo: se não fizermos penitência, cairemos nas mãos do Senhor, e não nas mãos dos homens, pois a misericórdia dele está na medida de sua grandeza.
essa leitura, de novo, eu repito, está no livro do Eclesiástico, capítulo 2, do versículo 1 até o final, versículo 23. A questão aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é que o salmista, mesmo reconhecendo de novo que o teu coração começou a desviar, a ficar um pouco vacilante com relação à confiança, sentindo as dores do sofrimento, ele voltou a pedir a graça da ajuda de Deus. Ele voltou a confiar em Deus. Por isso que ele voltou a fazer sua oração direta a Deus, e no final ele voltou para si mesmo e disse para si mesmo: confie em Deus. Confie em Deus, espere em Deus. Confia, confia, confia. Então, o desejo de Deus para nós nesta noite é que, ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, ele estará contigo, como diz a música. Porque o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Da mesma forma que Jesus, ele sofreu na cruz, mas depois ele não desistiu, porque ele sabia muito bem aonde que ele estava indo, o que, que ele ia fazer, o que, que ia acontecer depois do sofrimento. Nós devemos fazer o mesmo. Mesmo com o sofrimento, confiemos nas palavras de Jesus. Entreguemos nosso sofrimento para unir à cruz de Cristo, pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. Saiba que assim a gente vai ser santo, como Jesus é santo, como Deus é santo. Você quer ser santo? Se você quer ser santo, você precisa confiar em Deus. Então prepara as costas para a aprovação. Prepara. Porque quando você decidiu por Deus, o diabo, o mal, os inimigos, o que é você mesmo, aquela parte sua ainda que ainda não se converteu, o mundo lá fora e o diabo, o inimigo, os demônios, eles vão lutar contra você. Sabe por quê? Porque eles querem que você se perca de Deus, se afaste de Deus. E Deus não quer isso. Deus quer trazer você para perto. Mas ele não força a entrada. Ele não força a gente. Precisa da gente querer. E querer implica vontade. Vontade implica ação. Então, para você continuar no caminho de Deus, você tem que agir. E como é que você age? Quando vier a tribulação, a tentação, assim como a gente falou várias vezes nas lives, a gente precisa de manter o quê? A oração. Não chegar e bater de frente com as pessoas que estão enfrentando a gente, com o mal, com o inimigo. Esse santo, o Manuel Morales, ele é santo. Ele defendeu a igreja pacificamente. O que quer dizer isso? Ele não pegou a arma lá para atirar nos caras que estavam perseguindo ele e perseguindo a igreja, não. Ele aceitou, mas fez isso por amor a Cristo. São Maximiliano Kolbe, por amor a Cristo, ele foi preso no campo de concentração. Por amor a Cristo, ele pediu para que os soldados nazistas não matassem um pai de família que era judeu, nem era cristão. E pediu para ele ser entregue e morrer do lugar do pai. Maximiliano Kolbe doou sua vida por amor a Deus e por amor ao próximo. Um próximo que ele conhecia muito pouco, mas ele fez isso por amor a Deus. Esse homem sobreviveu, a família dele, parte dela sobreviveu ao campo de concentração. Depois deu testemunho, e foi parte desse testemunho que fez com que São Maximiliano Kolbe foi reconhecido como santo. Então, nós somos chamados a ser cristãos. Mas é ser cristão até o sangue. E se precisar derramar o sangue, derramemos o nosso sangue por Jesus. Mas não pela nossa própria vontade, mas pela vontade de Deus. Porque se a gente fosse pela nossa própria vontade, a gente tinha feito diferente de Jesus Cristo. Quando a gente estivesse no Horto das Oliveiras, no lugar de Jesus, em vez de falar, pai, faça a tua vontade, não a minha, a gente já tinha largado tudo ali e fugido. Assim como Jonas fugiu da missão para bem longe e sobreveio muitas tribulações e sofrimentos para a vida dele. Depois ele aceitou a vontade de Deus. Quando ele aceitou a vontade de Deus,
Deus usou da história dele como profecia sobre aquilo que aconteceria com Jesus. Jonas ficou 3 dias dentro da barriga de uma baleia, de um peixe grande, na verdade. Não diz ali exatamente se era baleia. E terceiro dia ele saiu. Jesus ficou 3 dias, o corpo dele na sepultura. A alma dele desceu lá embaixo no inferno, segundo a nossa fé cristã. Foi lá, tomou a chave da mansão da morte, levou consigo todos os profetas, todos aqueles que morreram na fé anterior dele, e levou Adão e Eva para o paraíso. Então, depois ele citou e apareceu. A questão nossa é: soframos, mas lembremos que após a noite vem o dia, após a chuva sempre vem o amanhã, e após a morte tem a vida eterna. Então não tem sofrimento que se compare à glória do céu. Não tem glória nesse mundo que se compare à glória do céu. Viva Cristo Rei e viva Maria Santíssima. Feche os teus olhos e vamos rezar agora, se você puder. Faça a tua oração com base nessa reflexão, aquilo que você sentiu no teu coração que precisa ser pedido a Deus. Fale com Deus aquilo que você sentiu que tocou o teu coração agora, nesse momento. E se derrame nas mãos de Jesus, derrame na frente da cruz de Cristo. E eu intercederei por você. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Rei, nosso Salvador e Libertador, ensina-nos a te amar, Senhor. Ensina-nos a abraçar as nossas cruzes de cada dia por amor a ti, Senhor. Os sofrimentos que a gente vive. Ensina-nos a entregar esses sofrimentos para ti, para que eles sejam as nossas cruzes, e nossas cruzes sendo abraçadas por amor a ti, nos levem para o céu, Senhor. Senhor Jesus, faze justiça e defende as nossas causas contra as nações ímpias, contra os nossos inimigos, o mundo, nós mesmos e o inimigo teu. Defenda-nos, Senhor. Quando vier as tentações, dá-nos tua força para resistir a elas, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias na tua presença, Senhor, a permanecer contigo, para que a gente não perca tempo. Livrai-nos do homem perverso e doloso. Senhor, sois minha fortaleza, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer a tua presença junto de nós, em todos os momentos. Se a gente afastar de ti, Senhor, pelo pecado, por favor, Senhor, dai-nos força e arrependimento para correr de volta ao teu encontro rapidamente, para a gente levantar rápido, para não perder muito tempo longe de ti, Senhor. Senhor Jesus, ajuda-nos a reconhecer a tua alegria, a alegria da salvação, a alegria do teu Santo Espírito, mesmo em meio às dores, às tribulações e às perseguições, Senhor. Para que os nossos inimigos não vençam a gente, nem mesmo pela humilhação ou pela mentira de colocar em nossas cabeças, em nossos corações, palavras que nos fazem desacreditar de ti. Senhor, lança sobre nós sua luz e fidelidade, Senhor, que elas nos guiem. Conduz-nos ao teu monte santo, Senhor, aos vossos tabernáculos, ao teu coração, Senhor, que nós desejemos o céu acima de tudo e de todas as coisas e situações, Senhor. Senhor, nós nos aproximamos de teu altar, de ti, ó nosso Deus, Deus de nossa alegria e exultação. Nós vos louvaremos ao som da cítara, nós vos louvaremos com a nossa voz, com o nosso corpo, nosso dançar, nosso cantar, nosso tocar instrumentos. Com os nossos dons nós vos louvaremos, Senhor. E por favor, Senhor, dai-nos a ajuda do teu Espírito Santo, para que quando a nossa alma estiver deprimida, presa, olhando mais no nosso próprio pecado do que olhando para a tua misericórdia, Senhor,
Ajuda-nos a nos levantar e reerguer o nosso olhar a Ti, Senhor, nos lembrar de Ti. E não perder o nosso olhar no pecado, mas perder o nosso olhar na Tua glória, em Ti, Senhor. Nos perder em Ti como uma pessoa amando a outra, um rapaz apaixonado perde seu olhar na mulher amada, uma mulher amada perde seu olhar no homem amado, que nós percamos nossos olhares em Ti, Senhor. Em Ti, meu Deus. Que nós esperemos em Ti, Senhor. E vos louvaremos ainda. O Senhor é a nossa salvação e nosso Deus. Que o Teu sangue caia sobre cada um de nós, nossas famílias, nossos amigos, aqueles pelos quais a gente reza. Que o Senhor acolha também as nossas intenções, os nossos corações, a intenção do Papa Francisco para este mês, pela sua saúde, pela igreja, pelo mundo todo, Senhor. Todas as situações nós colocamos em Tuas mãos e em nosso futuro, nosso amanhã, nosso descanso, nosso trabalho, que tudo seja feito contigo, com Tua presença, com Teu auxílio, Senhor. E mesmo que a gente veja o mal se levantando à nossa volta, com sinais grotescos, sinais grandes, horríveis, ou com formas bem singelas, bem pequenininhas, que nós não tenhamos medo, Senhor, que nós confiemos em Ti. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ajudando um momento aqui, eu lembro vocês que amanhã vai ser a nossa última live à noite. E na quinta-feira a gente vai fazer a live pela manhã, tá bom? Para que à noite ninguém perca o momento da missa, da Santa Ceia e do lava-pés. Tá bom? Amanhã, mesmo horário, 9h30, estaremos aqui. Tá bom? Robert, você quer falar alguma última coisa? Manda brasa aí. Quero sim. Estava aqui observando a cruz, né? A cruz de Cristo aqui. E estava rezando aqui assim que quando o Lucas falava sobre carregar a cruz cada dia, eu lembro de um vídeo que eu vi de um cara pedindo Deus para diminuir a cruz dele. Ah, minha cruz tá pesada, diminui para mim. Jesus ia lá e ferrava. Ah, tá pesado demais. Aí chegava numa ponte do precipício lá e colocava a cruz dele assim e não conseguia passar. Aí todo mundo passando pro outro lado do precipício e ele ficando para trás. Aí você pegar a cruz aqui, ó, de Cristo, e virar ela de cabeça para baixo, você imagina o quê? Que essa ponta de cima aqui ela é maior, não é? Você perceber, ela é maior, né? Por que ela é maior para baixo? Porque quando você pegar a sua cruz e levantar ela para cima, de cabeça para baixo, Deus vai catar ela e vai puxar você para cima. Que essa ponta aqui, ó, é o tamanho certinho para Deus puxar você. Você levanta ela assim, ó. Mas que você levantar, chegando no seu momento que você levantar para cima, Deus já cata nela e puxa você para cima. Se você levantar assim, Deus não alcança, não. Você levantar ela aqui, ó. Na hora que você chegar no seu momento que você carregou sua cruz, chegou lá perto do céu, você olhou para cima e viu o céu, você levanta para cima. Você põe as cabeças para baixo assim, joga para cima assim, com sua mão para cima assim, ó. Com o mão, joga para cima assim. Deus vai ver que você está levantando para cima, Deus vai vir cá. E cata você por ela e pum, subiu. Tá vendo porque a cruz é desse jeito? Você corta ela aqui, ó. Não tem como Deus puxar você, porque ela tá pequena. Não se levantar, Deus não alcança. Então, pensa nisso, irmão. Pensa nisso que a cruz é pesada. Mas ela tem o tamanho ideal para alcançar o céu. Tá? Tamanho idealzinho, ó.
Para Deus ver você lá de cima. Quando você levantar, Deus fala assim, opa, tem um cara puxando, tem um cara me cutucando aqui em cima. Pega, eu vou puxar ele. Aí você tem duas maneiras de você subir, né? Que é aqui ou pelo terço. E quando você reza o terço, é uma bolinha que você está colocando no terço de Maria. Né? Uma emenda que você está colocando no terço de Maria. O que Maria faz? Maria lança o terço dela para a terra. E aí você puxa. Ela vem tipo, faz uma escadinha pra você subir. E é só isso aí, galera. Até amanhã, então. Boa noite para vocês. E igual o Lucas falou, amanhã a gente se encontra aqui, tá bom? Nessa última live nossa à noite, 9 horas. Tá bom? Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau pra vocês, galera. Fechou. Sabe o que eu pensei aqui, ó? Que eu ia falar?